Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, sua revista eletrônica semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a aquisição por parte do governo brasileiro de um satélite de sensoriamento remoto de origem finlandesa. O equipamento seria usado para a produção de imagens da Amazônia e o controle do desmatamento. No finalzinho desse programa, no último bloco, você também vai ter informações sobre o Brasil e o satélite Amazônia, que está lá na Índia, pronto para ser lançado. Nós vamos falar agora com o doutor Gilberto... Alô, doutor? Pois não? Eu pensei que o senhor tivesse caído, perdão. Eu vou só fazer um corte aqui. Nós vamos conversar agora com o pesquisador Gilberto Câmara, ex-diretor do INPE e um dos nomes mais reconhecidos no mundo em sensoriamento remoto, para falar sobre a compra desse satélite. Bom dia, doutor Gilberto, muito obrigado pelo senhor ter mais uma vez atendido aí o nosso programa. E a gente começa perguntando para o senhor o seguinte: como é que pode ser admissível dentro de um país que se diz organizado que o governo federal compre um satélite sem licitação? De um movimento de militarização dos serviços do governo. Na realidade, o que a gente está vendo é a continuidade de uma manobra, de uma ação deliberada do governo federal em ocupar cargos-chave que são tipicamente reservados a civis e missões-chave de instituições civis por militares. Não é à toa que nós temos um ministro da Saúde que é general. No IBAMA nós estamos cheios de militares, em vários órgãos do governo nós temos militares, e no caso da Amazônia, isso corresponde a um desejo já antigo dos militares em monitorar e controlar efetivamente o território. E a compra desse satélite, ela vem como uma mostra desse desejo dos militares de ocupar o espaço que é reservado constitucionalmente, reservado na democracia, a instituições de pesquisa, instituições civis. Então, não é apenas um erro e um desperdício de dinheiro público, é uma estratégia inteira de remilitarização de questões que nós imaginávamos que tinham sido colocadas desde a redemocratização no espaço público, no espaço civil e no espaço da ciência, em lugar de tratar como uma questão militar, questão amazônica, é uma questão ambiental, é uma questão internacional, no sentido de que nós emitimos gases de efeito estufa que afetam o mundo inteiro, e é uma questão de ser tratada de forma transparente e científica, o que não foi o caso na compra desse satélite. É interessante a gente colocar, que o senhor coloca as coisas dessa maneira, doutor Gilberto. Primeiro a gente precisa esclarecer que o senhor foi diretor do INPE num período em que o governo federal era ocupado pelo que hoje se diz aí de esquerda, do governo do PT e tudo mais. O senhor tem alguma relação partidária? O senhor está sendo ideológico nas críticas que o senhor está fazendo? Não. O monitoramento, o trabalho do INPE, ele nunca foi ideológico. A minha indicação para diretor do INPE foi feita por um comitê de busca que deveu-se aos meus méritos científicos. Eu sou um cientista reconhecido no Brasil e no exterior, tanto que hoje ocupo o cargo nas Nações Unidas, que é diretor do órgão ligado às Nações Unidas, que trabalha com observação da Terra por satélites. Então, caso eu tivesse um viés ideológico, como é que eu seria indicado para um cargo desses? E não foi indicação do Brasil, foi uma seleção internacional com governos com americanos, chineses, japoneses, África do Sul, Europa. Então, não há aí acusação ideológica, não cabe. Além do mais, as evidências não dão qualquer suporte ao fato de que o INPE trabalhe de maneira ideológica. É só olhar os dados. O INPE indicou um crescimento significativo do desmatamento do governo Bolsonaro, que saiu de 7 mil quilômetros quadrados de desmatamento, que já é muito alto, para 15 mil em 2020.
Mas nós não nos furtamos, no governo Lula, por exemplo, em 2003, foi indicado que o desmatamento foi 27 mil quilômetros quadrados, quase o dobro do indicado do governo Bolsonaro. E no governo Fernando Henrique, 29 mil quilômetros quadrados em 94. Então, o dado é o dado. Se o governo faz ações que combatam o desmatamento, como aconteceu no governo entre 2004 e 2012, nessas 8 anos, foram tomadas ações efetivas que reduziram o desmatamento de 27 mil a 4 mil quilômetros quadrados. Então, ao querer atribuir a qualquer viés ideológico aos cientistas do INPE, é compartilhar fake news. Nós trabalhamos para o Brasil, trabalhamos para um determinado governo. Se o governo toma as ações corretas e reduz o desmatamento, isso se reflete nos números que nós aportamos. Então, inclusive porque esses números são públicos, são absolutamente acessíveis na internet por qualquer um, e que se houvesse um viés e um erro, isso já teria sido naturalmente, dada a oposição que existe em alguns setores, desvendado. Então, não há nada escondido, não há nada que não já esteja disponível publicamente. De forma que o que incomoda é esse ponto, nesse particular governo, embora nos outros governos sempre incomodasse números ruins, mas nesse governo incomoda sempre a transparência. É um governo que não trabalha com a noção de transparência pública, que é obrigação constitucional. Não divulga direito os números da Covid, não diz como vai fazer vacinação, não diz o que vai fazer no IBAMA, não revela seus planos em outras áreas. Ou seja, o governo não quer que a sociedade saiba o que ele está fazendo e, assim, tenta privar a sociedade da capacidade de fazer o que a sociedade, a imprensa precisa fazer, os movimentos precisam fazer, que é cobrar. Dizer, olha, você foi eleito, muito bem, então faça o seu trabalho. E nesse particular, o INPE é um elemento de um termômetro. O INPE faz simplesmente medir a febre do paciente, de forma que atribuir qualquer desvio, e nem não se pode falar de desvio ideológico, qualquer motivação política a esses dados é fake news, é uma mentira para encobrir incompetência. Olha só que interessante, nós já divulgamos aqui, você que nos acompanha, nós já divulgamos aqui no nosso programa as diversas manifestações do governo federal contra o INPE, contra os servidores. Mais recentemente, o general Hamilton Mourão, inclusive responsável aí por esse comitê de controle do desmatamento na Amazônia, disse que havia um inimigo oculto dentro do INPE. E o general Mourão, nós vamos soltar agora, esteve recentemente no INPE e falou sobre os dados do desmatamento. Acompanhe. A tendência ao desmatamento, aumento do desmatamento, quando você olha a curva que está no próprio documento aí que o INPE distribuiu, né, ela vem desde 2012, né, ascendendo, teve uma pequena queda ali, uma ligeira queda no ano de, eu acho que 2016 ou 2017, e depois voltou a subir. Né? Então, isso é uma tendência de subida que vinha ocorrendo. Né? O ano passado, né, nós já pegamos o resultado PRODES, ele pegou metade sob a gestão do presidente Bolsonaro e outra metade sob o governo anterior. Né? Uma coisa eu deixo bem clara, é nossa responsabilidade fazer cumprir a lei. Né? Então, é isso que nós temos que buscar em todos os momentos. Né? Eu vejo que nós temos capacidade de agir de forma, digamos assim, mais proativa, né? Agindo antes do que o ilícito aconteça, não adianta eu chegar depois, né? Eu tenho que, depois que o cara passou com o trator, eu chegar lá, prender o trator e prender o coitado do motorista do trator, senão, no final das contas, é inócuo, porque o mal está feito. Então, nós temos que evitar que o mal ocorra. E são várias ações, né? Então, as ações não só em cima do ilícito propriamente dito, mas como em cima das consequências do ilícito. As dimensões das ilegalidades que vinham sendo cometidas são grandes, e, para isso, necessita de ações realmente eficazes. Então, a gente não foge daquilo que é nossa responsabilidade, né?
não foge daquilo que são os números reais, né? Não podemos, né, fugir disso aí, né? E temos que melhorar isso aí, né? Temos até 2022 para colocar esse assunto em ordem e levarmos ao ponto que nós julgamos que é o ponto lógico. Tá aí as opiniões, a opinião do general Hamilton Mourão. O desmatamento, segundo ele, está tendo uma tendência de alta que estaria acontecendo já há algum tempo. O senhor concorda com essa afirmação, doutor? A questão de saber, não é saber se há uma tendência de alta, a questão é saber que ações estão sendo tomadas. Então, qualquer governo tem que diagnosticar problemas que existem. Se ocorreu problemas no governo anterior, seja ele de que posição for, a posição do governo atual é corrigi-los. Então, no caso aqui, tendência de alta, que parece uma coisa do outro planeta, inexorável, vinda de Deus ou do diabo, e que não há nada a fazer. Essa é uma atitude de quem não quer fazer. Então, a atitude diz assim, estão morrendo 200 mil. É isso mesmo, estão morrendo 200 mil. Vai morrer mais. Então, obviamente, é um discurso que abdica da missão do governo. Ele é um discurso de um próximo vice-presidente que diz o seguinte: eu não posso fazer nada, isso é coisa do demônio. Ou de Deus, sabe-se lá. Mas o fato é que o crescimento já está anunciado, os dados que permitem o combate às atividades ilegais estão disponíveis. O vice-presidente assumiu uma missão porque a sociedade já tinha percebido que o ministro do Meio Ambiente tinha abdicado dessa missão de combater os desmatamentos, assumiu com o discurso de que ia fazer ações, gastou muito dinheiro e os resultados são negativos, não são nenhum, só aumentou. Ele se resigna a dizer, está aumentando, é isso mesmo, está aumentando. Ou seja, não há o que se costuma fazer em governos. Eu já participei, tive atividades não só no governo Lula, mas como no governo Fernando Henrique. Eu também tinha um cargo na direção do INPE, não um diretor, mas um cargo de importância. É analisar a situação, dizer, olha, nós temos, quando uma situação é ruim, quando a inflação é alta, quando as mortes são ruins, quando a educação está ruim, quando o meio ambiente está ruim, a obrigação do governo é dizer, eu vou fazer tal coisa para corrigir o erro. Dizer que é uma tendência de alta é abdicar, querer que a sociedade aceite, e o governo pode abdicar de suas obrigações. Do jeito que a vacina vai começar no dia D e na hora H. Que dia D e que hora H são essas? O desmatamento não tem jeito, vai ser assim mesmo. Quer dizer, como se não tivéssemos instrumentos científicos, instrumentos de ação, equipamentos especialistas que pudessem fazer o combate. Tanto que fizemos. Tanto que o desmatamento caiu de 27 mil para 4.500 quando houve a ação concreta. Então, isso é, infelizmente, uma coisa triste para nós brasileiros. É identificar um governo que se elegeu legitimamente na democracia e, uma vez eleito, abdica das suas obrigações. Não quer, o país está quebrado, não vou fazer nada. Ou seja, eu não tenho a obrigação de fazer nada. Eu posso ficar sentado fazendo tweets. Então, infelizmente, uma situação que nós chegamos, mas que não é nada parecido com o que se espera num país civilizado e numa democracia que nós queremos para o Brasil. Muito bem. Interessante, nós vamos mostrar agora para vocês a reportagem do Rubens Valente no UOL, foi ele que divulgou primeiro que essa compra desse satélite finlandês de 175 milhões de reais, aproximadamente 33 milhões de dólares, o INPE produziu um documento alertando o governo federal de que esse satélite não seria o mais adequado para fazer o trabalho de monitoramento na floresta.
Nós temos algumas informações, não são muitas, porque o processo está sob sigilo, supostamente por ser uma ação estratégica do governo, mas anteriormente o governo tinha revelado que esse satélite era da banda X, que não seria uma banda que produziria imagens adequadas para a floresta, e inclusive o documento produzido pelo INPE alega que o INPE já possui acesso a imagens de uma banda mais adequada para a floresta de graça, absolutamente grátis. E essa informação, segundo ainda a reportagem do Rubens Valente, foi produzida em setembro do ano passado, mais ou menos quando o Dr. Gilberto Câmara estava disputando aí a direção do INPE. Naquela oportunidade, nós ouvimos alguns funcionários do INPE, ouvimos inclusive o Cláudio Almeida, que é o coordenador desse trabalho de monitoramento da Amazônia, a produção dos dados do desmatamento, que falou também sobre o satélite. Exatamente, né? O INPE não foi, até onde eu sei, né, pelo menos até mim, não chegou nenhuma consulta a respeito disso para que a gente se posicionasse sobre essa compra, se era interessante ou não. Eu entendo que, se for realmente um satélite da banda X, como vários especialistas estão falando em função do custo, é pouco interessante para a floresta. Para monitoramento de floresta, estão falando que é o tal de uma constelação chamada ICI, que é uma constelação finlandesa que foi desenvolvida para monitoramento de gelo. Então, só pela função primordial pela qual ele foi concebido, a gente percebe que ele talvez não vá ter realmente uma eficiência para fazer o monitoramento de desmatamento na floresta. O tamanho da onda dele é uma onda muito pequena, ele não vai conseguir diferenciar a folha de uma árvore da folha de um capim, então você não vai ter muita eficiência nisso. A gente entende que, se for realmente isso, não vai em termos do monitoramento de floresta, não vai haver acréscimo. E a questão que se põe, na verdade, que a gente tem dito não só a respeito do monitoramento com radar, esse monitoramento com radar especificamente, mas também do monitoramento com imagens de alta resolução, que tem imagens todos os dias, tal, é que o grande nó do controle do desmatamento hoje não é falta de informação sobre desmatamento. Os sistemas de monitoramento, eles estão operando plenamente, eles têm entregue diariamente dados, o DETER Intenso entrega dados todos os dias nas regiões principais de desmatamento, inclusive dados com radar. A gente tem percebido que a capacidade de monitorar, de observar o desmatamento crescendo, ela está no estado da arte. O acréscimo de mais satélites vai ter um ganho, mas é um ganho marginal. Eles dizem assim, vou ter mais 20 satélites fazendo... Bom, tudo bem, você pode ter um ganho, vou conseguir fazer aquele polígono que era com 10 hectares, ele vai ficar com 10,1 hectares. Mas que diferença isso fez para o crescimento do controle do desmatamento? Nenhuma. Eu acho que esse recurso seria muito melhor utilizado, melhorando a questão da capacidade de fiscalização, melhorando a capacidade das equipes de campo. É lá que está hoje o grande gargalo em termos de fiscalização do desmatamento. Doutor Gilberto Câmara, o Brasil não é uma ilha, não é uma caixa estanque. Os outros países têm satélites, conseguem ver a nossa floresta. Como é que... É difícil perguntar para o senhor sobre o raciocínio deles, mas como é que poderia ser justificado essa estratégia, supostamente essa estratégia de dizer que nós temos uma medição melhor? Como é que pode se enfrentar o dado científico com um dado de um satélite que não faz aquilo que deveria ser feito? Que raciocínio é esse? Como é que a comunidade científica vê um país usando esse tipo de mecanismo? Bom, primeiro vamos esclarecer. O satélite chama-se Ice Eye, em inglês é o olho do gelo, e foi feito na Finlândia. E ele é especializado e projetado com um fim que, obviamente, se você é finlandês, te interessa muito, que é distinguir no mar o gelo e navios. Porque a economia da Finlândia, evidentemente, está muito ligada à exportação e feita por navios, e em situações, no caso do Ártico, de icebergs, e no caso do Mar Báltico, etc.
de forma que o satélite foi projetado para esse fim. Então alguém se perguntaria por que então os militares brasileiros compraram um satélite que foi projetado para gelo, nunca foi testado e validado, inclusive os dados científicos são consistentes, ele não tem capacidade de produzir imagem, informação adicional relevante sobre o desmatamento. E isso tem a ver com a visão que a gente chamaria da visão da doutrina militar, que é uma doutrina completamente ultrapassada, é uma doutrina pré-internet. A ideia é territorial. Então, eu tenho um território e eu defendo esse território como? Eu ponho um forte, ponho armas, ponho tanques, e se eu estou naquele forte, você não está naquele forte. Quer dizer, essa lógica territorial de se eu ocupo, outros não ocupam. Essa lógica territorial, ela desaparece na internet, porque o fato de eu ter um satélite que obtém imagens da Amazônia não impede que outros satélites também o façam. Então, a lógica de imaginar que eu tenho um satélite e ele é uma arma, ele é um tanque que eu ocupo ali e dou tiro em quem passar, é uma lógica totalmente ultrapassada. No entanto, foi ela que foi usada para a compra desse satélite. A ideia pensa nesse satélite como um tanque, se eu tenho ele, eu ocupo o território. E, obviamente, para essa lógica funcionar no mundo da internet, só tem uma maneira de que ela possa ser minimamente, digamos, efetiva sob o ponto de vista de quem comprou o tanque. É derrubar todos os outros satélites, ou seja, fechar a informação. Quer dizer, no mundo da internet, você só consegue não levar em conta as informações que os outros têm se você fechá-las. Fechar no sentido de o trabalho transparente do INPE incomoda os militares, eles gostariam que o INPE não fizesse e gostariam de dizer que todos os outros satélites, todos os outros trabalhos feitos a partir, digamos que o INPE não faça mais, mas ONGs façam ou instituições americanas ou europeias façam, são mentirosos. Então, é um discurso que, num mundo globalizado, onde a informação flui de uma forma absolutamente aberta, até aberta demais para alguns gostos, mas a lógica é essa. A lógica é uma lógica territorial aplicada ao mundo do século XXI, a lógica do século XVIII, do século XIX. De forma que a compra desse satélite, como é um satélite que não serve efetivamente para melhorar o monitoramento, só se justifica se você imaginar que os militares estão pensando que vão comprar um tanque que vai funcionar. E, a partir desse tanque, vão atirar nos demais. Tá? Nos demais seria tentar eliminar a possibilidade desses outros satélites serem utilizados, seja por instituições brasileiras, seja por instituições internacionais. Obviamente que uma doutrina militar do século XVIII não funciona no século XXI. E, portanto, será o Brasil que vai pagar o preço mais alto, o Brasil como um todo, por essa ofuscação da informação. Por quê? Porque imagine uma situação em que o Brasil feche os trabalhos civis e passe a dizer que os dados da Amazônia são secretos. Bom, o presidente Macron tem todo o direito de não concordar com isso e usar os satélites europeus para ele mesmo dizer quanto desmatou a Amazônia. Então, a escolha dos militares é ou você aceita o órgão brasileiro, sério, civil, qualificado, respeitado internacionalmente, ou você deixa o monitoramento da Amazônia na mão do presidente Biden, do presidente Macron e da chanceler Merkel. É isso que o Brasil quer dizer, com a estratégia totalmente ultrapassada. É absurdo que uma geração inteira de militares brasileiros não tenha acompanhado o mundo do século XXI e queira dominar o país, dominar politicamente, dominar ideologicamente, dominar com os meios de controle, com a lógica ultrapassada. Ou seja, isso não vai para frente, isso vai nos prejudicar e não tem como levar a um futuro
promissor para o nosso país. É uma lógica absolutamente doida. Quer dizer, ela faria sentido no século XVII, em que a gente ocupou lá o Marechal Rondon, que é um grande brasileiro, foi lá botar todas as linhas de telégrafo na Amazônia. Isso tem sentido no mundo não internet. A internet mudou tudo. E a disponibilidade de dados muda tudo. E a lógica geopolítica tem que mudar. E, infelizmente, os nossos militares continuam pensando, fixando no século XIX. Então, o Brasil, a dificuldade brasileira hoje é em que século nós queremos viver, em que mundo nós queremos viver e como nós temos que nos organizar para usar o melhor possível desse mundo globalizado, com defeitos e qualidades, a nosso favor. Muito interessante. Até agradeço ao senhor, doutor. O senhor demonstrou aí toda a sua capacidade. Minha pergunta foi ruim, mas era exatamente isso que eu queria que o senhor nos explicasse. Quer dizer, qual que é a dimensão da credibilidade dessa informação, uma vez que o mundo todo consegue ver e identificar as imagens do Brasil, obviamente vai perder em credibilidade. O senhor falou que vai ter uma conta a pagar, a gente queria conversar mais sobre isso, mas depois do intervalo a gente volta já, um instante só. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre a compra de um satélite de sensoriamento remoto pelo governo federal, pagando a bagatela de 175 milhões de reais por um satélite finlandês capaz de identificar água, navios e gelo. E eu estou aqui com o Dr. Gilberto Câmara, ex-diretor do INPE e autor da alcunha que melhor definiu esse satélite, a cloroquina espacial. O senhor vai me permitir a brincadeira? O Cláudio Ângelo, do Direto da Ciência, havia cravado uma expressão que a gente colocou aqui no ar, gostamos muito, inclusive, que era o satélite sem viés ideológico. Mas a do senhor ficou muito melhor. E nessa linha de nós estarmos aí colocando algumas frases, eu quero colocar para vocês uma frase do nosso diretor, Solon Carvalho, pesquisador do INPE, lá do LABAC, o Laboratório de Computação Aplicada, que melhor definiu a compra desse satélite. Veja, o satélite comprado pelo governo demonstra o quanto o governo Bolsonaro é visionário. Já estão preparando o Brasil para a nova era glacial. Esta frase de Solon Carvalho, nosso diretor, e a gente continua aqui com o doutor Gilberto Câmara. Brasil preparado para a nova era glacial, doutor Gilberto. E qual que é o custo que o país vai ter por estar negligenciando a produção de dados concretos, reais e respeitáveis pela comunidade científica internacional para o desmatamento da Amazônia? A gente pode imaginar aí, o Macron já ameaçou, corte das exportações de soja, corte em recursos do Fundo Amazônico, enfim. O que o Brasil, qual que vai ser o valor dessa conta que o Brasil vai ter que pagar? Olha, é uma conta difícil de fazer, porque ela é grande demais. Porque tem... Doutor? Doutor, o senhor pode recomeçar que travou a sua internet, ela ficou branca de novo. Essa conta é uma conta difícil de fazer, aí o senhor pode... Então vou lá. Ok. Então, essa conta é uma conta difícil de fazer porque ela inclui o custo direto, que é, eventualmente, nossas exportações serem bloqueadas, por exemplo, a países da União Europeia. E o custo indireto, que é o custo do Brasil virar pária internacional. Porque com a eleição de Biden nos Estados Unidos, o Bolsonaro perde o grande aliado dele nessa lógica populista, que é Trump. E isso significa que o isolamento político do Brasil, que vai ter consequências concretas sobre nossa relação com o mundo, inclusive porque nós dependemos de investimentos internacionais para fechar a nossa conta
nosso balanço comercial, nosso balanço de pagamentos. Ora, não são mais apenas os ambientalistas e os cientistas que dizem, olha, tem um custo alto da devastação da natureza, tem um custo de perda de biodiversidade, tem um custo para as próximas gerações com um mundo muito mais quente, muito mais difícil de habitar. Os bancos, eu nunca pensei ver isso no meu tempo de vida, quando o Financial Times, que é o órgão dos banqueiros nacionais, sai com editoriais dizendo nós precisamos combater o desmatamento, combater as mudanças climáticas. Os diretores de Itaú, diretores de Bradesco, dizendo, olha, é ruim investir em empresas que não têm sustentabilidade. Ou seja, deixou de ser uma questão apenas ligada aos um conjunto pequeno da sociedade, vamos dizer, pequeno do ponto de vista mais influente, os ambientalistas, os cientistas, e passou a influenciar o seguinte, o que vai acontecer com a produção agrícola no Cerrado se nós deixarmos o mundo aquecer a 4,5 graus. Se nós desmatarmos a Amazônia, tirarmos a chuva do Cerrado e ainda mais tiver o aquecimento em cima disso. Então está chegando uma situação que aqueles que têm muito dinheiro, felizmente ou infelizmente, têm muita capacidade, muito recurso de olhar à frente, olhar 10 anos, 15 anos à frente. E ficam pensando, poxa, como é que eu vou preservar, no caso dos bancos, né, o meu capital daqui a 20 anos, daqui a 25 anos? Não é investindo em atividades que não são sustentáveis. Então, isso está pegando, e em Brasil, curiosamente, que é um país que durante décadas estabeleceu credenciais sérias como é uma potência ambiental, está jogando essas credenciais na janela, admitindo ser um par internacional. Esse custo é enorme. Vai ter um custo direto, que é a redução de investimentos. Empresas que não tenham certificação ambiental deverão reduzir seus investimentos, mercados se fecharão para o Brasil. E mais importante é que os nossos netos, os nossos filhos, dependem de nós. Então, o mundo não vai ficar melhor se nós aderirmos a essa teoria, digamos assim, do inferno, que é colocada pelo atual chanceler, do tipo, a gente se orgulha de ser um pária do planeta. Que país se orgulha de ser um pária? Que país se orgulha de ser criticado por todos os outros? Isso não é o Brasil. Esse Brasil não é o nosso Brasil. É um Brasil que... Brasil nosso é um país da terra de acolher os outros, de se abrir para o mundo, de ser influenciado por tantos que aqui vieram de tantos países. Não é a potência ambiental que nós queremos construir. De forma que é um custo financeiro, é um custo econômico, e, para além disso, é um custo cultural, é um custo que, se montada, se essa política, se pária mundial, for vencedora a longo prazo, ela corrói a lógica sobre a qual estabeleceu-se a sociedade brasileira no seu aspecto mais positivo. Essa lógica de ser um país que tenta se colocar para o mundo de forma receptiva, de forma aberta, e ser um país que recebe todos, que aceita de todos os lados, seja do Haiti, seja de Angola, seja da Itália, seja do Japão. Quer dizer, a fábrica cultural, multiculturalidade que a gente está construindo no Brasil, muito difícil depois de séculos de escravidão, ela não bate com a lógica de pária que esse governo quer estabelecer. É muito grave, os nossos netos vão pagar uma conta. Eu sou otimista porque eu acho que essa lógica de pária não tem estrutura para se manter. Mas nós não sabemos o futuro, não sabemos o que nos reservam as eleições de 2022. É um embate, no fundo, pelo futuro do país e pelo futuro das nossas, digamos assim, da nossa psique coletiva, do nosso sentimento de brasilidade.
Nós estamos enfrentando, doutor Gilberto, uma guerra de narrativas e muitas vezes instituições públicas são usadas nessa guerra, como a gente está vendo agora, por exemplo, com relação ao desenvolvimento da vacina contra o coronavírus aqui no Brasil. E recentemente, num processo da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, inclusive, citou o INPE como um órgão que queria a exclusividade do monitoramento por satélite no país e que por isso o INPE seria um instituto, digamos, preservacionista, estaria fazendo uma reserva de mercado beneficiando a si próprio. Qual é a reputação, o senhor que tem cargo na ONU, qual é a reputação que o INPE tem na comunidade científica internacional e que os dados do INPE têm para outros países? Olha, o INPE tem uma reputação enorme, muito boa. Essa reputação, assim, pode ser medida de várias formas. Primeiro, o respeito que o Brasil tem e granjeou ao longo do tempo nas negociações das conferências da ONU de mudança do clima, de biodiversidade, de desertificação. O Brasil, o INPE é parte dessa lógica brasileira, tem um respeito enorme. Os cientistas do mundo inteiro, nós temos números, são 1.200 artigos científicos já publicados nas revistas, que as revistas científicas têm uma lógica de revisão por pares, então uma lógica rigorosa de avaliação, e isso, todos eles usando o dado do INPE como indicador básico das suas análises. Ou seja, o INPE tem um respeito na comunidade científica nacional, internacional e na comunidade, isso é coisa muito interessante, e na comunidade política internacional. Quando eu sempre brinco que as queimadas, vocês devem lembrar, que o próprio Papa Francisco disse, olha, a Amazônia está queimando. Aí eu fiquei dizendo, olha, pessoal, pense no seguinte, ou o Vaticano tem um serviço de sensoriamento remoto muito avançado, com bispos formados em computação, que eu acho meio difícil, ou o Vaticano está usando os dados do próprio INPE para dizer que o Brasil está queimando. E tem mais. Isso eu brinquei com os meus colegas do INPE, é o seguinte, olha, tem centenas de milhões de fiéis que acreditam no Papa. Agora, deve ter poucos que o dizem que o Papa acredita neles, e nós somos entre eles. Então, até o Papa, vai não ir muito longe, acredita na veracidade dos dados do INPE. Então, entre o general Mourão e o Papa, eu fico com o Papa Francisco. Tá? Eu fico com o Papa Francisco qualquer dia da semana. De forma que é uma loucura que o Brasil questione o Brasil. Porque o INPE é um órgão do Brasil, serve país. Ele é respeitado internacionalmente, mas ele faz o serviço para o país. E, portanto, em lugar de respeitar aqueles que são respeitados lá fora, o Brasil quer desqualificar aquilo que a gente tem de bom. Isso digamos assim, só pode ser entendido num contexto de um governo cuja missão, já dito pelo Olavo de Carvalho, é desmontar a estrutura. A gente não pode esquecer que por trás dessa aparente loucura de ações há uma lógica. E a lógica, que foi bem ou mal expressa pelo Olavo de Carvalho, vamos desmontar as estruturas do Estado brasileiro e vamos desmontar o SUS, vamos desmontar as escolas de universidade pública, vamos desmontar institutos públicos, vamos desmontar os serviços de controle ambiental, vamos acabar com as restrições aí aos agrotóxicos. Quer dizer, na realidade, existe uma lógica nessa loucura, e essa lógica é desmontar as instituições que nós construímos coletivamente, com enorme esforço de muitos brasileiros, todos dedicados, e de governos que foram sensíveis a isso. Então, não dá. Eu repito, entre o general Mourão e o Papa, fico com o Papa, qualquer dia do dia. É isso, o Papa acredita em mim e eu fico feliz. Não preciso que o general Mourão acredite. Eu, pelo menos, a minha salvação, se é que vai acontecer algum dia,
eu estou mais confiante. Muito bem. Uma última pergunta, doutor Gilberto, não querendo tomar muito o tempo do senhor, mas o senhor disputou, se candidatou ao cargo, foi localizado pelo Comitê de Busca, melhor dizendo, de diretor do INPE. E, obviamente, o senhor não foi escolhido um ex-colega do senhor no INPE, o Clésio Dinardim. Como é que você viu a escolha do Clésio e como é que você vê essa escolha para o futuro do INPE, que está tão, digamos assim, atacado nos últimos tempos pelo governo federal? Olha, é assim, você tem duas leituras, né? Quer dizer, obviamente, a minha leitura é mais positiva, porque isso aconteceu também agora na Fiocruz. Houve uma mobilização e a Anísia foi reconduzida, Anísia Trindade. Isso significa o seguinte: nós não podemos esquecer que entre os candidatos a diretor havia o interventor militar, que é uma pessoa de fora da instituição e que não tinha qualificação, nunca orientou um doutorado, nunca foi líder de pesquisa. Então, a minha, inclusive de outras pessoas de muito bom nível, como o Dr. Gabas, que foi diretor do Museu Guild, um grande brasileiro, um grande cientista, foi dizer o seguinte: olha, nós vamos nos candidatar primeiro para que o processo se estabeleça, digamos assim, aumentar a barra de salto de altura. Então é o seguinte: olha, você tem que escolher um diretor, pode não ser o Gabas, pode não ser o Gilberto, mas tem pelo menos que ter credibilidade científica, né, para evitar que o processo se torne uma ação entre amigos. E eu acho que a gente atingiu esse objetivo, porque eu respeito, evidentemente temos divergências políticas, mas eu acho que, para além disso, o Clésio atende a uma coisa que é importante, que ele é um cientista qualificado. Ou seja, é da casa, fez doutorado, publicou, liderou, inclusive ele foi uma das pessoas que trabalhou comigo do programa de clima espacial, de forma que eu acho positivo o processo. Quer dizer, é obviamente um processo de comitê de busca para os institutos de pesquisa é melhor do que um processo de indicação direta do presidente da República, como era antigamente. Então, temos um avanço. Então, obviamente que eu acho que ter um diretor da casa é sempre mais positivo, independentemente, digamos assim, de vieses, de posições, mas isso é o de menos, né? O importante é o princípio. O princípio é: instituições científicas precisam ser governadas pelo princípio da ciência, pelo princípio da qualidade e da excelência. E aí, nesse sentido, isso é mais importante do que se a pessoa votou e quem votou para presidente. Então, eu celebro, acho positivo, dentro das circunstâncias que nós vivemos, a indicação do Clésio. Acho que ele tem condições, tem respeito, evidentemente a ação, o que vai acontecer no INPE agora, ele vai julgar, uma vez que você se candidata e você é eleito, aí, como a eleição que nós tivemos, o Bolsonaro é sua Haddad, agora meu amigo, você ganhou, agora vai cumprir sua missão. Então, em princípio, ele tem condições de cumprir. Vamos, a sociedade, os sindicatos, os órgãos organizados têm que, como é que eu falava em inglês, que é difícil traduzir, que eles chamam de accountability, quer dizer, você ser cobrado por aquilo, pela missão que você se dispôs a fazer. Então, senta na cadeira, agora vai lá, agora cumpre. Então, acho que positivo. Positivo o processo também com a Fiocruz, positivo o processo, que eu acho que isso são elementos de democracia, elementos de qualificação de um país civilizado e republicano. Ok, muito obrigado mais uma vez ao doutor Gilberto Câmara por ter atendido o nosso convite. Está ouvindo? Estou ouvindo. Pois é. Muito obrigado, doutor Gilberto Câmara, por ter atendido o nosso convite. O senhor tem alguma consideração a fazer, doutor? Não, eu apenas valorizo muito o trabalho que vocês estão fazendo, principalmente, claro, em todas as frentes, essa frente de
de imprensa de qualificação, de informação para a sociedade, no fundo, a luta pelo espaço da informação, ela é essencial. Ou seja, no mundo internet, os cientistas eles precisam dessa relação positiva com os meios de comunicação, com os meios de relação com as pessoas organizadas. Eles não se bastam. Os cientistas não podem ficar simplesmente escondidos, porque no mundo da internet todo mundo cobra de todo mundo. E as relações de poder, elas mudaram completamente. Então, a presença, isso foi uma lição que nos Estados Unidos pesou muito na eleição do Trump e no Brasil pesou muito na eleição de Bolsonaro. Quer dizer, se os meios sociais, nós vimos positivamente, por exemplo, o candidato pessoal Boulos, que usou com muita criatividade os meios de comunicação de rede na campanha dele a prefeito. Né? E essa lição precisa ser aprendida. O mundo mudou. Não adianta imaginar que aquelas certezas que nós tínhamos, que os cientistas são fantásticos, não, eles têm que se comunicar, eles têm que falar com a mídia e dependem de instituições como a TVT, como o trabalho que vocês fazem no Consciência, para conversar e dialogar com toda a sociedade. O trabalho de vocês é absolutamente essencial para nós, cientistas. Muito obrigado, doutor. O trabalho de vocês também é absolutamente essencial para que a gente possa levar essas informações, a contribuição de vocês, cientistas. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com muito mais informação para você. Um instante só, não sai daí. Para ampliar e melhorar o debate sobre a compra do satélite finlandês por parte do governo federal, o Brasil Consciência buscou a opinião de outro ex-diretor do INPE, Leonel Perondi, que ocupou o cargo de 2012 a 2016. O contato foi feito antes do anúncio da compra e, a pedido dele, as perguntas e respostas foram feitas por escrito. O Brasil Consciência fez 3 perguntas ao ex-diretor, que produziu um documento de 5 páginas sobre o assunto. O Ministério da Defesa não disponibiliza informações técnicas sobre o satélite a ser adquirido, principalmente sobre qual seria a banda de operação, mas algumas informações divulgadas pela imprensa dão conta de que, com o volume de recursos destinados, seria possível apenas a aquisição de um satélite da banda X. Esse tipo de satélite poderia ser construído no Brasil? O INPE teria condições de desenvolvê-lo? Segundo o ex-diretor, as primeiras tratativas para a construção de um satélite radar, como é o satélite finlandês, começaram no ano de 2001, mas foi em 2004, a partir da revisão do Plano Nacional de Atividades Espaciais, que o desenvolvimento dos estudos foi oficialmente autorizado. O trabalho, porém, acabou descontinuado em 2010, mas o pesquisador considera que o INPE tem condições de desenvolver uma missão radar hoje. Ele argumenta, porém, que o cronograma teria de ser maior, principalmente considerando agora que a decisão do satélite foi tomada. Perondi acrescenta que, no caso da necessidade da aquisição imediata, uma outra alternativa para promover o desenvolvimento do Brasil seria a contratação no país do desenvolvimento de um ou mais sistemas do satélite, o que proporcionaria a reposição futura ou o estabelecimento de uma constelação de satélites, caso este seja um dos requisitos da missão. Esta alternativa, acrescenta o ex-diretor, proporcionaria o atendimento tanto de demandas do usuário quanto de objetivos centrais do Programa Espacial Brasileiro associados à capacitação tecnológica industrial na área espacial. O Brasil Consciência perguntou também sobre o anúncio de outro ex-diretor, Ricardo Galvão, que dava como certo o desenvolvimento de um satélite radar em parceria com os chineses e utilizando a PMM, a plataforma multimissão, a mesma usada no satélite Amazônia. No convênio que nós temos com a China, nós estamos exatamente no momento
discutindo qual vão ser os satélites que iremos desenvolver conjuntamente nos próximos 10 anos. A primeira opção que tem, que inclusive parcialmente veio até dos chineses, é desenvolver um satélite do qual nós não dominamos a tecnologia, que é um satélite baseado em radar. O radar é muito importante porque ele permite o monitoramento, por exemplo, do deflorestamento na Amazônia, mesmo quando tenha nuvens. Esse tipo de satélite nós não sabemos fazer. Então nós propusemos aos chineses desenvolver conjuntamente um satélite desse tipo, mas usando a mesma plataforma que a Amazônia usa, um pouquinho modificada. E eles já aceitaram. Perondi lembrou de uma outra iniciativa recente anunciada pelo INPE para o desenvolvimento de um satélite radar. Neste caso, uma continuidade do projeto MAPSAR, que havia sido coordenado pelo INPE entre 2004 e 2007. O MAPSAR foi retomado oficialmente pelo Instituto e estaria sendo feito em parceria com a Agência Espacial Alemã, DLR. Por fim, o Brasil Consciência perguntou ao ex-diretor Perondi se ele considera correto que o Ministério da Defesa opere um satélite para monitoramento ambiental e por quê. Perondi respondeu que o monitoramento está dentro das funções estabelecidas para o CENSIPAM, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que é um órgão militar. Perondi argumenta que o órgão desenvolve, com recursos do Fundo Amazônia, um trabalho de monitoramento da floresta com o uso de satélite radar durante o período de outubro a abril e que este trabalho começou em 2016. Segundo ele, INPE e CENSIPAM provém alertas de desmatamento ao IBAMA, sendo que o DETER o faz com o uso de imagens óticas e o sistema CIPAM-SAR promove o serviço usando imagens de radar, conclui o ex-diretor. Ainda falando de satélites, o lançamento do Amazônia 1 foi adiado do dia 22 de fevereiro para o dia 28 do mesmo mês. Segundo informações da assessoria de imprensa do INPE, o adiamento foi uma solicitação do provedor de lançamentos que precisará de mais tempo para concluir o terceiro e quarto estágios do foguete lançador. O primeiro estágio, ainda segundo as informações da assessoria do INPE, já está montado no local de lançamento na base de SAR, na Índia. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado no Brasil. Ele será colocado em órbita terrestre pelo lançador PSLV da Índia, a partir do centro de lançamento de Sriharikota. A órbita do satélite foi projetada para proporcionar uma alta taxa de revisita a cada 5 dias, tendo com isso capacidade de disponibilizar uma significativa quantidade de dados de um mesmo ponto do planeta. Sob demanda, o Amazônia 1 poderá fornecer dados de um ponto específico em 2 dias. Essa característica é extremamente valiosa em aplicações como alerta de desmatamento da Amazônia, pois aumenta a probabilidade de captura de imagens úteis diante da cobertura de nuvens na região. O nosso preparativo, né, o Amazônia chegou aqui na Índia depois de uma viagem que durou praticamente 40 horas, né, bastante cansativo. E, felizmente, passamos por todas as etapas que a gente planejou, ainda inclusive no Brasil, né? A gente sabia todos os passos que a gente tinha que fazer e já avançamos bastante na integração, né? Porque o satélite ele viajou em 2 grandes módulos, né? O módulo de serviço e o módulo de carga útil. Ele foi integrado aqui logo nos primeiros dias, né? A gente fez uma verificação de saúde, só que para a gente fazer isso, a gente teve que montar todos aqueles equipamentos de teste, né? Nós tivemos em torno de 20 toneladas de equipamentos que vieram para cá, então foram montados aqueles setups de teste, né? O aparato de teste, e praticamente já terminamos todos os testes elétricos, né? A gente já está na fase final, que a gente tem, né, durante a campanha de lançamento,
tem dois ramos. De um lado, o satélite vai fazendo o preparativo dele, e do outro lado, o veículo lançador. E em algum momento, eles se juntam para o lançamento. A gente já está praticamente terminando, né, o que nós chamamos de standalone operation, né, que é a operação isolada do satélite, e até o momento nós estamos tudo dentro do previsto e rumo para o lançamento. O programa Brasil Consciência de hoje fica por aqui. Você que tem curiosidade de conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está para você na tela neste momento. Você que quiser ter acesso a todos os programas já produzidos, deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está para você também na tela neste momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, o nosso e-mail está sempre disponível para lhe atender. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência e até a semana que vem. Tchau!